Cara, falar a respeito da minha história tocando bateria, cara, eu lembro do começo, né? Quando eu tava começando a tocar. E na minha infância, né, eu era uma criança tímida. Então eu tinha muita vergonha de estar falando as coisas que eu penso, de estar chamando a atenção das pessoas para mim, né? Então, no início, para tocar bateria, o primeiro desafio que eu tive de enfrentar foi o medo de estar aparecendo. Que às vezes eu ia lá, ia tocar e eu ficava tão nervoso que eu acabava não tocando bem. E aí, por não tocar bem, acabava gerando em mim desânimo de eu, na semana seguinte, estar tocando de novo. Então, a primeira coisa que eu tive de tratar no meu coração foi essa questão da timidez. E foi muito interessante a forma como isso se resolveu, porque foi num dia onde eu tinha de tocar, eu estava escalado para tocar, né? E aí eu peguei, fui lá, assumi o instrumento, e aí num dos momentos, numa das canções ali que era mais rápida e difícil de se tocar, eu acabei me enrolando todo na bateria. Então a música que era para ser rápida e animada, eu estava tocando com músicos mais experientes. No momento que eu entrei com o tempo todo errado, fora da música, esses músicos que estavam em volta pegaram essa música animada e rápida e transformaram ela num reggae. Então foi assim, um momento muito constrangedor para mim, de que por minha culpa eu acabei estragando para todo mundo a música, né? Tanto para as pessoas que estavam assistindo, como para os músicos que estavam tocando ali, que eram mais experientes do que eu. E assim, eu fiquei com muito pesar, muito triste. E uma coisa assim que eu tinha acabado com o dia, né? Tinha acabado com a canção. Só que depois, né, da gente ter tocado, depois de ter encerrado com os instrumentos, tudo ali, eu peguei e fui até o músico que estava coordenando tudo, que estava executando, o vocalista que estava coordenando tudo ali no dia. E aí eu peguei e falei pra ele, pedindo desculpas, né? Por eu ter tocado tudo errado, por eu ter estragado a música que o pessoal tava tocando, né? Por ter estragado aquele momento ali. E aí esse músico, ele pegou e falou pra mim que não, tava tudo bem, que eu tava servindo ali tocando a bateria, tava ajudando demais e que eu não estraguei nada na canção, que dali a pouco ninguém ia lembrar disso, tudo. E assim, aconteceu exatamente como ele falou, né? Na semana seguinte eu estava escalado de novo para tocar. Eu fui lá, ninguém comentou nada, nenhuma das pessoas que estavam presentes, que vieram na semana seguinte, não comentou nada a respeito do erro que eu cometi, que eu tinha destruído uma música, né? Eu tinha destruído uma ministração. E aí eu acabei entendendo nesse dia, né? Que as pessoas que estão ali no evento, que estão ouvindo a canção, que estão curtindo o momento de louvor e adoração, elas não estão preocupadas comigo, né? Eles não estão preocupados com a minha pessoa, eles estão preocupados com os próprios interesses pessoais deles, estão preocupados com louvar o Senhor. Então, eu cometer um errinho ali ou outro, não vai destruir tudo que está acontecendo, né? Que era o medo que eu tinha, que me levava até uma timidez exagerada. Então, eu acabei que nesse dia eu entendi que eu não era tão importante assim, né? E isso tirou um peso dos meus ombros, né? Que não ia ter ninguém me julgando, me condenando 24 horas ali sobre a minha cabeça. Então, logo no início eu aprendi isso para vencer a timidez e continuar tocando. E aí a segunda coisa que veio em mim assim foi a questão do perfeccionismo. Já que eu tinha essa questão da timidez, então eu me esforçava muito a executar tudo com muita perfeição. Então, se às vezes numa música de 5 minutos eu ia lá e tocava todos os toques, todas as viradas, os grooves, igual era pedido no DVD, igual era pedido no CD, mas eu errava uma viradinha, uma coisinha saía fora ali, eu percebia, eu ficava me remoendo, eu ficava
insistindo ali, repetindo a mesma coisa, para poder fazer tudo perfeitinho. E assim, muitas vezes eu atrasava outros compromissos, muitas vezes eu me enrolava em outras coisas, para poder tá executando uma música com perfeição, né? Eu lembro de uma vez que passaram 3 músicas pra gente pegar e tocar no final de semana, né? A gente ia passar ela no ensaio e aí tocar. E aí eu lembro que eu peguei uma dessas canções e eu queria tocar ela tão perfeita, tão da forma correta, que eu peguei essa canção e esmerilhei ela todinha. Acabou que eu toquei essa canção muito boa, mas haviam mais 2 para se pegar, eram 3 canções no total. Aí o que aconteceu, né? No momento do ensaio eu toquei uma música bem e as outras 2 não saiu. Acabou que no dia seguinte eu nem fui escalado para tocar. Então por eu ficar com essa questão do perfeccionismo, por eu ficar com essa questão de querer fazer as coisas perfeitas demais, de querer que eu de querer que eu seja muito correto, que assim, de eu fazer alguma coisa muito além das minhas capacidades, de eu colocar essa pressão em cima de mim, estava me impedindo de executar as minhas responsabilidades. E essa é uma terceira coisa que eu aprendi tocando meu instrumento, que eu tinha ali dentro da banda uma responsabilidade com as pessoas que estavam junto de mim. Então se eu não estudava música direito, se eu começava a música fora do tempo, se eu tava tocando e de repente a dinâmica caía, cara, o serviço que eu tava fazendo ali tava mais prejudicando as pessoas do que tá gerando um bem. E a minha responsabilidade tá garantindo essas coisas para que a música como um todo esteja fluindo bem. Então a terceira coisa que eu aprendi é a respeito da minha responsabilidade com as outras pessoas. Se as outras pessoas contam comigo, contam comigo estar desempenhando a minha função bem, para elas poderem estar desempenhando a função delas também. Então se o baterista não está tocando bem, não está segurando o tempo, muito provavelmente vai estar atrapalhando o vocalista, vai estar atrapalhando o guitarrista, vai estar atrapalhando o violonista, todos os outros instrumentos que contam com essa função da bateria na música. Então essa foi uma outra coisa que eu aprendi também com o tempo, que eu tive de desenvolver. E assim, uma última coisa que eu estive aprendendo, né, é que não diz respeito a mim, que eu tô ali para ser um instrumento também, né, para estar sendo usado, para estar sendo tocado, tocando outras pessoas, para estar ministrando ao Senhor, né? Então eu aprendi também que a questão espiritual envolvida no tocar, em cantar, ela é muito mais importante do que a questão natural. É importante você saber os rudimentos, você ter os fundamentos do seu instrumento, você desenvolver a musculatura para conseguir tocar as canções que estão no repertório. É muito importante você entender, conhecer das músicas, conhecer cada uma das partes delas, para você estar desempenhando essa parte natural bem, de uma forma boa, que não vai atrapalhar ninguém. Mas é muito mais importante você estar preparado em jejum, em oração, estar em comunhão com o Senhor, com a palavra de Deus sobre a sua vida, para você estar executando ali muito mais do que música, e está executando sim a vontade do Senhor, o poder de Deus manifestando, influenciando a vida das outras pessoas, gerando cura, gerando libertação. Então, mais importante do que você estar executando a parte natural, que é importante, que é necessária, é você estar tendo a parte espiritual bem estabelecida junto a Deus. Então essa é uma quarta coisa que eu aprendi tocando bateria. E assim, quem olha para toda essa trajetória, né, pode estar pensando, né? Você sempre sonhou em tocar bateria, você sempre quis estar realizando essas coisas na sua vida, que você quis aprender todas essas coisas, que todo esse desenvolvimento ele veio porque você era muito interessado. E a verdade é que não.
eu comecei a tocar bateria praticamente por obrigação, né? De fora para dentro. Eu me via como um guitarrista quando eu comecei a me envolver com música. Então eu tinha interesse em guitarra, eu queria aprender as coisas a respeito de guitarra. Eu me via servindo como guitarrista, só que em uma das reuniões da igreja, um dos irmãos liberou uma palavra sobre a minha vida de que eu devia ser um baterista. Assim, no momento exato que eu recebi essa palavra, eu não gostei. Eu odiei, na verdade. E odiei mais ainda quando na semana seguinte os outros irmãos interromperam as aulas de guitarra, que era o que eu gostava, para colocar aulas de bateria no lugar, que é um instrumento com o qual eu nunca havia me interessado, que eu nunca havia pesquisado, que eu nunca havia prestado atenção. Então foi uma palavra do Senhor sobre a minha vida, que eu não gostei, que eu não queria seguir, mas por obediência eu acabei executando todas essas coisas. E considerando todos aqueles aprendizados que eu falei anteriormente, valeu muito a pena eu estar seguindo a palavra do Senhor, mesmo contra a minha vontade. Porque muitas vezes, se eu tivesse seguido apenas minha vontade e me tornado um guitarrista, eu poderia muitas vezes cair no erro do perfeccionismo, de querer ser bom demais, cair no erro da timidez, que a timidez ela aponta um tipo de orgulho exacerbado, onde você não pode mostrar para as pessoas que você erra, que você é humano. A timidez é um tipo de orgulho que a gente tem, que a gente desenvolve, que se manifesta limitando a gente, limitando as coisas que Deus pode fazer na vida da gente. Eu poderia estar caindo no erro de não honrar a responsabilidade com os outros, porque eu aprendi isso tendo que lutar com esse desejo meu de não tocar a bateria. E eu poderia também não ter percebido essa questão da diferença entre o natural e o espiritual. De eu estar ali me dedicando, esmerilhando a guitarra, porque eu gosto muito do instrumento, e não estar me atentando para as coisas espirituais que ocorrem no culto ao Senhor. Então, de todas essas coisas que eu falei aqui, a que eu gostaria de deixar como a mais importante é a questão de que nós devemos obedecer a palavra do Senhor à risca, mesmo que a gente venha sofrer com isso, mesmo que a gente não venha gostar daquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Porque se o Senhor falou, se o Senhor quer fazer algo específico na sua vida, é porque Ele entende que lá na frente será tudo melhor do que aquilo que você tem hoje. Pois a vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo que a gente não tenha o entendimento completo da trajetória que o Senhor tem para a gente. Então muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente é corrigido, mas é para que o Senhor esteja trazendo mais aprendizados e mais palavra aos nossos corações. Então a mensagem que eu quero deixar para você com esse testemunho é de que você tenha no seu coração a disposição de obedecer ao Senhor em todas as coisas, crendo que as palavras do Senhor sobre a sua vida certamente serão o melhor para você seguir. Porque mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não veja, mesmo que passem muitos anos de sofrimento debaixo de uma palavra, é fiel que no final de toda essa jornada o Senhor permanecerá e fará com que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, se manifeste na sua vida. Então é isso que eu creio, é isso que eu aprendi com esse testemunho, com essa história, de que se eu não tivesse seguido a palavra do Senhor, eu com certeza não teria aprendido todas essas coisas e não seria a pessoa que eu sou hoje.